Há muito tempo, algumas pessoas dizem que o controle da China sobre Taiwan parece inevitável, mas recentemente algo aconteceu que pareceu servir de alerta. Um navio entrou no Estreito de Taiwan e enviou uma mensagem clara. Não veio de Taiwan. Veio de outro país do Indo-Pacífico que há muito tempo tem uma relação tensa com a China. O Japão entrou em cena. E não foi uma entrada silenciosa. No dia 17 de abril, saiu a notícia de que um navio de guerra japonês tomou uma atitude que a China não esperava. Após quase 40 dias de exercícios militares da China ao redor do Estreito de Taiwan, veio uma resposta. O Japão enviou o JS Ikatsushi, um dos seus contratorpedeiros mais capazes, diretamente para o próprio estreito. Não foi apenas uma passagem rápida. Ele permaneceu lá por cerca de 14 horas e depois saiu discretamente, sem obstáculos, sem confronto direto. E acima de tudo, a China não fez nada para impedir isso. Não foi porque eles não tinham capacidade, mas porque, em situações como essa, cada movimento tem um risco correspondente. Essas ações não são apenas sobre força militar, mas sobre a mensagem que está sendo enviada. E a mensagem do Japão foi clara. Não é mais como antes, quando ficavam quietos à margem. Antes de analisarmos o impacto mais amplo disso, há algo que precisamos entender: o próprio navio. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. O JS Ikatsushi não é um navio de guerra comum. Ele foi comissionado em março de 2001. Ele pode atingir uma velocidade de aproximadamente 30 nós, ou cerca de 35 milhas por hora, mas a velocidade não é o mais importante aqui. A verdadeira força dele está nas armas. Ele possui um canhão naval de 76 milímetros e dois sistemas Phalanx CIWS que podem disparar até 4.500 tiros por minuto. Ele foi projetado para neutralizar ameaças que se aproximam em apenas alguns segundos. Além disso, ele carrega 8 mísseis antinave, sistemas de torpedo e um sistema de lançamento vertical para mísseis superficiais. Isso significa que ele pode atacar tanto no mar quanto no ar. E, acima de tudo, ele é capaz de se defender em combate real. Por isso, não é um simples navio que pode ser facilmente bloqueado. E é por isso que a presença dele no Estreito de Taiwan não é apenas uma simples passagem, é um sinal. Um lembrete de que, nesta região, não é apenas um país que tem a capacidade de mostrar força. Caso alguém tente bloquear, o JS Ikatsushi está pronto para quase qualquer tipo de ameaça. Mas isso não significa que a China vai simplesmente agir. Em uma situação como essa, cada decisão tem um risco correspondente. Onde os países preferem não reagir do que escalar a situação. Também não é a primeira vez que o Japão envia esse tipo de mensagem. Em setembro de 2024, pela primeira vez em muito tempo, o Japão enviou um navio de guerra pelo Estreito de Taiwan, o JS Sazanami. Isso foi seguido em 2025, quando mais 2 navios da Força Marítima de Autodefesa do Japão passaram pela mesma rota. E agora, no acontecimento mais recente, mais um destroyer entrou sob a nova liderança de Sanae Takaichi. Isso significa que não é uma ação isolada. Parece fazer parte de uma direção mais clara do Japão, mais disposto a mostrar presença na região. Do outro lado, a China vem fortalecendo sua marinha há muito tempo. De acordo com as estimativas, esta já é uma das maiores do mundo em termos de número de navios. Ela tem capacidade para mobilizar grandes frotas e possui recursos suficientes para demonstrar seu poder no Indo-Pacífico. O objetivo desse tipo de fortalecimento é se tornar a força dominante na região. Só a presença já seria suficiente para impedir outros países. Mas o que aconteceu aqui é que ainda há outros países dispostos a operar em áreas sensíveis para a China, e é aí que entra a parte mais complicada. O Estreito de Taiwan não é apenas uma simples passagem, é um lugar de grande importância política e estratégica. Por isso, cada vez que um navio passa por aqui, isso passa uma mensagem. Desta vez, a China escolheu reagir em nível diplomático. Divulgaram uma declaração, condenaram a ação e enfatizaram sua posição na região. Não é uma resposta dramática, mas também não é fraqueza. Nesse jogo de geopolítica, às vezes o movimento mais forte é escolher não agir imediatamente. E enquanto esses incidentes continuam, fica cada vez mais claro que o Indo-Pacífico é um lugar onde não é apenas um país que dita os movimentos. É um tabuleiro de xadrez
onde cada movimento tem significado, mesmo sem ninguém disparar um tiro. De acordo com o relatório do Arab News, o porta-voz da China, Guo Jiakun, emitiu uma declaração sobre o ocorrido. Ele chamou a entrada do navio de guerra japonês no Estreito de Taiwan de uma demonstração de força. E, segundo ele, isso é um erro após o outro que ameaça a soberania da China. Esse tipo de declaração não é novidade. Em cada incidente como esse, ambos os lados têm sua própria versão da história. Para a China, esses tipos de movimentos são provocações. Para outros países, isso é uma demonstração de liberdade de navegação, o direito de transitar em águas internacionais. Em outro relatório do Nippon.com, a China também afirmou que o que o Japão fez afeta a paz e a estabilidade do Estreito de Taiwan, e ainda alertou sobre uma linha vermelha que supostamente não deve ser ultrapassada. Mas apesar das palavras duras, a resposta ficou só nisso. Não houve resposta militar direta, não houve interceptação, não houve escalada no mar. A China apenas disse que monitorou o movimento do navio. E em situações como essa, esse é exatamente o ponto. Nem toda falta de ação significa fraqueza. Às vezes, isso faz parte de uma estratégia maior, para evitar tensões mais graves. Enquanto isso, mesmo antes disso acontecer, a China já estava ativa na região há muito tempo. Durante cerca de 40 dias, de março até abril, eles realizaram grandes exercícios militares ao redor de Taiwan. Isso inclui a simulação de um bloqueio naval, um cenário em que a ilha pode ser isolada. Em dezembro de 2025, houve outra série de exercícios chamada Missão Justiça 2025. Aqui, a Marinha, a Força Aérea e a Força de Foguetes da China agiram simultaneamente. A simulação incluiu a tomada de locais estratégicos, e isso aconteceu após a aprovação pelos Estados Unidos de um grande pacote de armas para Taiwan, no valor de quase 11 bilhões de dólares. Isso significa que não são apenas dois países envolvidos no quadro maior. É algo mais amplo e mais complicado. No final das contas, o Estreito de Taiwan não é apenas um simples lugar no mapa. É um centro de tensão onde cada movimento, mesmo sem disparos, tem efeito. E enquanto esses acontecimentos continuam, fica cada vez mais claro que a luta aqui não é apenas sobre força militar, mas sobre quem consegue controlar a narrativa. Não é só Taiwan que é o centro da tensão, até mesmo o Japão está sentindo pressão da China. Em fevereiro, houve um incidente que mostrou como os dois países agem de formas mais discretas, mais sensíveis. Mais de 20 barcos de pesca chineses entraram na zona econômica exclusiva do Japão. A ZEE é uma parte do mar que se estende até 200 milhas náuticas da costa, onde o país tem direitos sobre os recursos naturais. À primeira vista, parece uma pesca comum, mas nessas situações, quase nunca há movimentos simples. Esse tipo de entrada geralmente vem acompanhado de uma mensagem, uma forma de mostrar que eles conseguem chegar dentro das águas controladas por outro país. E isso também não é uma frota comum. Há ocasiões em que esses navios não são usados apenas para pescar, mas também para observar, monitorar e marcar presença. Mas o Japão respondeu rapidamente. Eles enviaram navios de patrulha e helicópteros militares, e usando canhões de água e a presença de unidades armadas, forçaram os navios a recuar. Um sinal claro de que há limites para o que pode ser feito na sua ZEE. Aqui vemos o contraste. Em uma situação, há uma resposta imediata. Na outra, as ações são mais controladas e cautelosas. Quando se trata da ZEE, a aplicação da lei é mais direta. Mas no Estreito de Taiwan, a dinâmica é mais complicada porque envolve direito internacional, geopolítica e a possibilidade de escalada. Por isso, mesmo que a resposta da China à passagem do navio de guerra japonês pareça silenciosa, isso não significa que não houve cálculos por trás disso. Apesar de tudo, está claro que o Japão enviou duas mensagens. Primeiro, o Japão não permitirá que ninguém controle o movimento de seus navios em águas internacionais. Se quiser passar por algum lugar, ele vai passar. E em segundo lugar, mais importante, o Japão de hoje não é mais aquele que ficava sempre na defensiva. Aos poucos, mas de forma constante, o Japão está se tornando mais ativo em mostrar sua presença no Indo-Pacífico. E para a China, essa é a maior mudança. Não foi apenas um navio que entrou no Estreito de Taiwan, mas sim um sinal de que o equilíbrio das movimentações na região está mudando. Por muitos anos, a posição do Japão foi clara. Apenas defesa, sem movimentos agressivos, fora do seu próprio território. O Japão tem forças armadas, mas elas são focadas na autodefesa.
O Japão não costuma enviar navios de guerra para áreas sensíveis, principalmente em águas sob tensão, mas isso foi mudando aos poucos. Nas últimas 2 décadas, houve uma mudança clara na direção do Japão. E isso começou a ficar mais visível em 2015. Sob a liderança de Shinzo Abe, novas leis foram aprovadas. O objetivo era expandir a interpretação da Constituição do Japão, especialmente o artigo 9. Este artigo, criado após a Segunda Guerra Mundial, declara que o Japão renunciará à guerra e ao uso da força como meio de resolver conflitos. Mas, com a nova interpretação, foi introduzido o conceito de pacifismo proativo. Isso significa que não basta simplesmente não entrar em guerra. Se houver uma ameaça à segurança, também é necessário estar pronto para agir. E com o passar do tempo, essa mudança ficou ainda mais clara. De acordo com o East Asia Forum, o antigo afastamento silencioso do Japão do pacifismo puro já não é mais tão silencioso assim. Uma das medidas concretas foi a criação da Assistência Oficial de Segurança em 2023. Com esse programa, o Japão agora pode fornecer equipamentos de defesa para países que considera aliados ou que tenham interesses semelhantes. No primeiro ano, foram destinados cerca de 12,5 milhões de dólares. No ano seguinte, esse valor aumentou para 31,2 milhões. E em 2025 chegou a 44,3 milhões. Isso não é muito em comparação com outras potências militares. Mas o importante é que a tendência está subindo. O investimento está crescendo. E a maior parte da ajuda vai para os países localizados em rotas marítimas críticas. Rotas importantes para o comércio e a segurança do Japão. E é aqui que a situação fica mais interessante. Porque essas mesmas rotas também são importantes para a China. Por isso, do ponto de vista de Pequim, essas medidas não são apenas uma simples cooperação. Isso representa uma mudança no equilíbrio de poder na região. E para o Japão, isso é um sinal claro, que não basta mais ficar calado à margem. O Japão anunciou que seu orçamento de OSA para o ano de 2026 chegará a aproximadamente 116 milhões de dólares. Isso é mais do que o dobro do que eles gastaram em 2025. Não foi um salto repentino, mas a direção está clara. O investimento está aumentando gradualmente. O papel do Japão na região está se expandindo aos poucos. Isso começa com passos menores, fornecendo assistência militar para países com os mesmos interesses e mostrando presença em áreas sensíveis como o Estreito de Taiwan. Mas quando você junta tudo isso, surge um quadro mais amplo. Este não é mais o Japão de antes, que sempre ficava à margem. Agora está pronto para agir. E para a China, não se trata apenas de poderio militar. O problema é mais complicado. Porque o Japão não é apenas um país. É uma cadeia de ilhas que tem um grande impacto na geografia da região. Desde a ilha principal até as ilhas menores, sua posição se estende pelo Mar da China Oriental e pelo Mar das Filipinas. E, se necessário, também tem acesso às rotas que levam ao Mar do Sul da China. Em um cenário hipotético, caso haja um conflito em Taiwan, a situação ideal para a China seria agir sem interferência de outros países. Mas, na realidade, é difícil isso acontecer. Para alcançar o Pacífico mais amplo, navios e submarinos precisam passar por pontos de passagem obrigatória, e é aí que o Japão entra. Existe um conceito conhecido como Primeira Cadeia de Ilhas. É uma linha de ilhas que se estende do Japão até Taiwan. Isso inclui lugares como Okinawa e as Ilhas Senkaku. Mesmo que algumas dessas ilhas sejam pequenas, sua localização é importante. Por exemplo, elas ficam próximas ao Estreito de Miyako, uma importante passagem para o Oceano Pacífico, onde os navios precisam passar para chegar a mares mais abertos. E não é só isso. Também fazem parte da cadeia das ilhas Ryukyu, incluindo Miyako e Yaeyama. Quando estão juntas, elas funcionam como uma barreira natural. Não é literalmente um muro, mas sim uma série de posições estratégicas capazes de vigiar o movimento no mar. E é por isso que o Japão é importante no quadro maior. Não é apenas um país que demonstra força. É uma localização que pode mudar a dinâmica de toda a região. Dá para ver logo por que o Japão é importante. Se houver conflito em Taiwan, não só Taiwan está em jogo, mas toda a região. Para a China, é importante impedir a entrada de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Mas isso não é fácil se o Japão estiver presente nas rotas críticas. Uma das mais importantes é o Estreito de Miyako.
Essa é uma das principais rotas de saída para o Pacífico. Se o Japão conseguir monitorar isso, os navios da China terão dificuldade para sair ou se mover livremente. Por outro lado, a China também tem uma opção: tentar controlar essas rotas. Segundo o South China Morning Post, a China pode usar essa estratégia para pressionar a cadeia de ilhas do Japão. Mas essa não é uma solução simples. Se a China se concentrar em um bloqueio, isso vai dividir sua atenção e recursos. E enquanto estiver ocupada em um lugar, pode haver outras áreas que não serão vigiadas. Além disso, o Japão não vai simplesmente aceitar esse tipo de movimento ao redor do seu próprio território. Se isso acontecer, é provável que o Japão também demonstre sua própria força com navios e possivelmente até poder aéreo vindo das ilhas. E há outro fator importante: Okinawa. Não é apenas uma ilha comum, é um dos locais mais importantes de cooperação entre o Japão e os Estados Unidos. Existem grandes bases militares aqui e milhares de pessoas de diferentes ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso significa que qualquer ação direta neste local terá um impacto mais amplo. Outros países podem ser afetados, e é aí que a situação se torna mais perigosa. Por outro lado, o Japão também vem se preparando há muito tempo. Mesmo que não tenha sido agressivo no passado, está fortalecendo gradualmente sua capacidade. Eles têm uma frota moderna de destroyers, incluindo navios como o JS Kazuchi. Além disso, eles também possuem porta-helicópteros como o JS Izumo e o JS Kaga. Esses navios foram atualizados para poder transportar caças F-35B, que conseguem decolar mesmo em pistas curtas. Quando se combina o poder aéreo com a frota naval, as operações do Japão no mar e no ar se tornam muito mais flexíveis, mesmo que não seja a maior em número de navios. Mas com a combinação de tecnologia, localização e coordenação, ela se torna uma força importante na região. E no final das contas, isso é o mais importante. Não é só a quantidade de armas que importa, mas como e onde você as utiliza. No mínimo, o Japão tem a capacidade de monitorar passagens críticas como o Estreito de Miyako, se necessário. Essa é uma posição que também pode dar tempo para a chegada dos aliados, especialmente dos Estados Unidos. Mas não se trata apenas de capacidade. A pergunta mais importante é outra: o Japão está realmente disposto a intervir caso haja um conflito em Taiwan? Nos últimos anos, a resposta parece estar clara. Algumas semanas depois que Sanai Takaichi assumiu o cargo, ele disse que o uso da força contra Taiwan poderia ser considerado pelo Japão como uma situação de ameaça à sobrevivência. Ou seja, não é mais algo simples. Fora do país, isso já está diretamente conectado à própria segurança do Japão, e quando esse é o enquadramento, a resposta muda. Já não é mais apenas um observador neutro, torna-se um participante ativo na segurança regional. Para a China, essa mensagem é importante, porque mostra que qualquer movimento em Taiwan não é isolado. Isso tem um efeito dominó em todo o Indo-Pacífico e não é só o Japão que é um fator aqui. Há exercícios conjuntos sendo realizados com os Estados Unidos e outros países como as Filipinas. Por outro lado, a China também continua realizando seus próprios exercícios no Pacífico. Isso significa que ambos os lados estão mostrando presença, não para entrar em confronto imediato, mas para demonstrar até onde vai sua capacidade e compromisso. E em um panorama mais amplo, isso não se trata apenas de dois países. Existem outros atores observando, incluindo a Rússia, que tem seus próprios movimentos na região. O timing de cada ação, as visitas de navios, exercícios conjuntos e desdobramentos não são acidentais. Tudo isso faz parte de um tabuleiro de xadrez maior. E no final das contas, o que aconteceu no Estreito de Taiwan não foi apenas um simples incidente. Isso é um sinal de que o equilíbrio de poder no Indo-Pacífico continua mudando. E à medida que o tempo passa, cada movimento fica mais claro. Mesmo sem confronto, cada ação carrega peso. Uma nova parceria está se formando aos poucos. E as armas que estão indo para a Ucrânia são só o começo, O quadro é muito maior. Não se trata apenas de uma única guerra. Trata-se da formação de novas alianças, conexões que podem mudar o equilíbrio de poder não só na Europa, mas também no Indo-Pacífico. À medida que as tensões aumentam em diferentes partes do mundo, fica mais claro que os países não estão mais agindo sozinhos. Há cada vez mais coordenação, as parcerias estão se aprofundando. E cada acordo, cada envio, cada exercício conjunto tem um significado mais profundo.
não é apenas uma simples ajuda. Isso é uma preparação para um futuro mais interconectado e mais imprevisível. E se ampliarmos ainda mais a conversa, há outro ângulo que está começando a aparecer: o impacto disso no próprio fluxo do comércio na região. À medida que a tensão cresce no Indo-Pacífico, não só o setor militar é afetado, mas também os negócios. De acordo com alguns relatos, há empresas que já começaram a ajustar suas rotas marítimas. Não porque haja um confronto direto, mas por causa do risco. A tensão em um ponto de estrangulamento, mesmo aberto, aumenta a chance de atraso. Quando há inspeção ou mudanças repentinas nas regras, e no mundo do comércio, mesmo um pequeno atraso pode significar um grande custo. Agora vamos pensar no efeito disso em um sistema maior. Se mais navios evitarem áreas sensíveis, as rotas ficarão mais longas, o custo do combustível aumentará e as entregas serão mais lentas. E quando isso acontece em grande escala, isso é sentido no preço dos produtos. Não imediatamente, mas aos poucos. E é aqui que tudo fica claro. A tensão que parece distante tem um efeito direto na vida cotidiana. A outra perspectiva: o impacto disso no planejamento da cadeia de suprimentos. Antes o objetivo era a eficiência, onde fosse mais rápido, onde fosse mais barato, mas agora a confiabilidade é mais importante. De acordo com algumas análises, as empresas agora preferem o que é mais seguro do que o mais rápido. Elas preferem uma rota previsível, mesmo que seja mais longa. Por causa dessa situação, o mais perigoso não é o que é lento, mas sim o que é inesperado. Agora vamos falar sobre outra camada, o efeito disso nos pequenos países da região. Enquanto os grandes países mostram sua presença, os países menores são forçados a se ajustar. Eles não estão diretamente envolvidos, mas estão no meio da movimentação. Por isso, a estratégia deles não é confronto, mas sim equilíbrio. Relacionamento com ambos os lados, evitando escolher um lado diretamente e mantendo a estabilidade em seu próprio território. E nesse tipo de situação, a diplomacia se torna importante. Não para vencer, mas para permanecer em segurança. Tem mais um ponto de vista. O impacto disso na tecnologia de vigilância marítima é notável. Relatórios indicam que os países estão ampliando sua consciência situacional marítima. Não só por meio de navios, mas também por satélite, sistemas de radar e compartilhamento de dados. Isso significa que não é só a presença física que importa, mas quem tem uma imagem mais clara de toda a região. E quando a imagem é mais clara, a reação é mais rápida, as decisões são melhores e o risco de erro é menor. Se olharmos para o todo, o que está acontecendo não é apenas um aumento da tensão, é uma mudança na maneira como a região se movimenta, mais cautelosa, mais calculada, mais interconectada. E no final, voltamos a um ponto simples. Cada movimento no Indo-Pacífico não tem apenas um efeito local. Isso faz parte de um sistema maior que está gradualmente se ajustando à nova realidade. Uma realidade onde a estabilidade já não é garantida. E cada decisão tem um impacto que vai além do que se espera. E se ampliarmos ainda mais esse quadro, existe mais um ângulo. O impacto disso no avanço da tecnologia no futuro. Por causa dessa situação, o desenvolvimento de sistemas não tripulados está sendo acelerado. Drones no mar, no ar e debaixo d'água. Não é para o combate imediato, mas para uma consciência situacional mais clara, mais dados, uma imagem mais nítida. Agora vamos pensar no impacto disso. Quanto mais sensores, menos pontos cegos. E quando há menos pontos cegos, fica mais difícil fazer movimentos sem ser notado. Isso significa que o espaço para surpresas diminui. Agora tem mais uma camada, o papel da inteligência artificial. De acordo com algumas análises, existem sistemas capazes de processar muitos dados em pouco tempo. Eles conseguem identificar padrões e ajudar na tomada de decisões. Isso significa que a passagem da informação para a ação é mais rápido. E quando isso acontece, a situação se torna mais dinâmica. Se olharmos para o todo, o que está acontecendo é a entrada em uma nova fase. Uma fase em que a luta não é apenas física, mas depende dos dados. E no final, a verdadeira vantagem está na capacidade de compreender antes de agir.